Good morning, sexto ano. How is it going? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando aí a 15ª semana de aulas remotas da Escola Educar. Tá passando rápido, né, gente? Daqui a pouquinho a gente tá de volta, se Deus quiser, tá? Hoje a gente vai, então, iniciar aí o tópico gramatical do volume 3, né? Do primeiro capítulo aí do volume 3, que é o capítulo 5. E que fala sobre o tempo presente dos verbos no inglês. Então, agora vocês vão começar a aprender um pouquinho mais sobre verbos. Até então, vocês tinham visto aí os verbos, o verbo to be, né? Na afirmativa, na negativa, na interrogativa, como que ele funcionava para as terceiras pessoas do singular, it, it, e viram também a conjugação dele com a partícula there, né, que significava o verbo existir, significa o verbo existir, né? Agora a gente vai começar a falar dos outros verbos, como é que eles se comportam no inglês, e hoje a gente vai falar do presente simples. Então vamos lá. Temos aí então algumas explicações, tá? Então usamos o simple present para falar de hábitos, rotinas, acontecimentos ou ações que ocorrem regularmente com frequência. Exemplo: I always use the computer at night. Então, eu sempre uso o meu computador à noite. Então, eu tenho a partícula always aqui, ó. Deixa eu pegar meu apontador aqui. Eu tenho a minha partícula always, tá? Que significa sempre. Então, eu posso usar algumas expressões, por exemplo, esse é um advérbio de frequência. Eu posso usar para poder enfatizar que aquilo é feito numa rotina, que eu tenho o hábito de fazer aquilo. Mas nem sempre é necessário que se use um advérbio de frequência, por exemplo, tá? Vou usar também para expressar verdades universais e leis. Por exemplo, the earth is round. Então, a terra é redonda. Water freezes at 0 degrees. Então, a água congela a 0 graus. Então, são verdades universais, tá? Então, eu tenho aqui is, que é o verbo to be, tá? No presente. E também tem o verbo to freeze, que é congelar, ok? Então, tá no presente também. Reparem que a terra e a água, ambos são considerados it, o pronome it, por isso são diferentes. Então, the earth is, a gente já viu isso no presente simples lá do verbo to be, né, que a gente usa is para reche it, e aqui no caso, o verbo to freeze, ele vai ganhar o quê? Um S no final, porque a água também é o pronome it, tá? Para expressar um fato ou uma situação atual, exemplo, classes start at 7 a.m. at Modulo. Então, as aulas começam às 7 da manhã na escola Módulo, tá? Cláudia teaches English in public schools. A Cláudia ensina inglês em escolas públicas. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho classes, aulas. Então, as aulas são o quê? Qual o pronome que eu posso substituir aulas? They, né? O pronome they, ele serve tanto para pessoa quanto para coisas, para bichos, para coisas abstratas, natureza, desde que seja no plural. Então, classes, aí o verbo start, que é iniciar, começar, ele está sem transformação porque eu estou falando do pronome they, classes. Agora, Cláudia é she, é ela. Então, se é ela, eu vou transformar o verbo teach. Ele termina em CH e eu tenho que acrescentar um ES para fazer o presente simples. Cláudia teaches English in public schools. Nós vamos ver essas regrinhas de transformação daqui a pouquinho, tá? Na sequência, usamos também o presente simples para expressar acontecimentos futuros programados que têm uma data ou hora marcada. Exemplo, the championships begin next Saturday, ok? Championships, campeonatos, tá? Então, os campeonatos começam no próximo sábado. De novo, vamos prestar atenção aqui no verbo begin, que está no presente simples,
E eu falei campeonatos, championships. Então, está no plural, então o verbo não sofre nenhuma alteração no presente. Vamos ver, então, como que vai funcionar essa estrutura. Na forma afirmativa, para os sujeitos I, you, we e they, nós vamos usar o verbo na sua forma normal, sem alteração, tá? Eles apenas vão perder a partícula to quando são conjugados. Então, por exemplo, I dance jazz at the festival once a year. Então, eu danço jazz no festival uma vez ao ano. You play tennis every morning. Você joga tênis toda manhã. We study math every minute. Você estuda matemática a cada minuto. They fix the car 5 times a week. Então, eles consertam o carro 5 vezes por semana. Gente, são só exemplos, tá? Então, são coisas aí meio irreais, mas é só para vocês terem noção aí, tá bom? Já quando eu for usar os pronomes he, she ou it, ou os equivalentes a eles, por exemplo, eu posso usar o nome de um homem, o nome de uma mulher, tá? Posso usar o nome de um bicho, ou o próprio bicho, desde que seja um seu pet, por exemplo, que eu posso usar o nome do bichinho, né? E então eu vou usar, eu vou fazer uma transformação aí nesses verbos, para poder conjugar no presente simples. Vamos ver como é que vai ficar então. Para a formação da terceira pessoa do singular do presente simples, os verbos são acrescidos de terminações S, ES ou IES. A maioria deles vai terminar com S, tá? Então, por exemplo, play, plays. Swim, swims, que é nadar, né? Freeze, freezes, que é o caso do congelar, tá? Que mais? Dance, dances. Então, he dances at night. Ele dança à noite. She dances in the morning. Ela dança de manhã, tá? Agora, outros verbos, por exemplo, os terminados em O, S, SS, SH, CH, X e Z vão ter que ser acrescidos de ES. Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, teach, verbo ensinar. To teach, teach. Ele termina em CH na sua forma comum. Então, para eu passar para o presente simples, conjugá-lo no presente simples, junto com o pronome she ou o nome de uma pessoa, né, que seja no singular, eu tenho que colocar o ES nele, tá? Por exemplo, o verbo fix, they fix the car. Se eu trocasse esse pronome aqui por he, se eu falasse ele conserta o carro 5 vezes na semana, esse verbo fix aqui teria que ser fixes, tá? Então, he fixes the car 5 times a week, ok? Então, eu tenho alguns exemplos aqui embaixo, ó. He kisses his mother. Então, eu tenho o verbo kiss, que termina com 2 S's, e aí eu coloco um ES no final para conjugá-lo no presente e dizer que ele beija a sua mãe, a mãe dele, no caso, né? He kisses his mother. Depois eu tenho he washes his clothes. Ele lava as roupas dele. Washes, o verbo normal é wash, termina com SH, e eu acrescentei um ES no final. He washes his clothes. It buzzes a lot. Ok, it buzzes a lot significa que é uma abelhinha que faz muito barulhinho, aquele barulhinho do buzz, tá? Eu coloquei aí um ES. Pedro goes to school every day. Pedro vai para a escola every day. Veja bem, o verbo ir é o go, simplesmente. Mas eu estou conjugando ele no presente para a terceira pessoa do singular. Então, goes. Pedro goes to school every day. Ok? Na sequência aí, ó, eu tenho uma tabelinha aí para explicar para vocês melhor. Deixa eu mudar aqui minha câmera. Diminuir ela um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Espera aí. Então, aí, ó, eu tenho aí, para, então, o he, she, it, eu posso colocar também IES nos verbos terminados em Y e que antes desse Y eu tenho uma consoante.
Por exemplo, o verbo study, tá? Eu termino com Y e tenho um D, study, tá? Que na verdade a pronúncia é study, tá? Aí eu tiro esse Y e coloco um IES para fazer o presente simples para he, she, it. Mas tenho também o verbo try. Vamos ver. Jenny tries to learn. The baby cries a lot. Então, eu tenho dois verbos aí, ó, o try e o cry. Try é tentar. Ele termina em Y. Quando eu transformo ele, conjugo ele no presente simples para he, she, it, no caso aí she, que é a Jane, é ela, eu vou tirar o Y e colocar o IES. Então, tries, tá? Jenny tries to learn. Agora, cry, que significa chorar, né? O bebê chora muito. The baby cries a lot. Eu tenho lá o verbo cry, que na forma comum, no infinitivo, ele funciona com o Y, mas para eu conjugá-lo no presente simples, com he, she, it, eu tenho que tirar o Y e colocar IES no lugar. Então, vai ficar cries. Era cry, C-R-Y, e agora vai ficar cries. Cries a lot. The baby cries a lot. O bebê chora muito, ok? Agora, então, para a maioria dos verbos, como eu havia dito antes, a maioria vai ganhar só um S. Vamos ver aí como é que vai ficar. He works at night. Camila loves Salvador. Eu posso falar he gets up, ele levanta. He takes a shower, ele toma banho. He gets dressed, ele se veste. He has breakfast, ele toma café. He goes to work, ele vai ao trabalho. He starts to work at 9. He has lunch. He finishes work. He arrives home. He has dinner. He watches. Ó, trocou aqui. He watches TV. He goes to bed, tá? Esses três últimos aqui, ó, são irregulares. No caso aqui, esse, né, que a gente já tinha falado, e o has, que é irregular, tá? Então, eu tenho o verbo have, mas aí, o que acontece? Eu não posso colocar um S ou um IES ou um ES nele, tá? Ele é irregular, então, ele vai virar has para as terceiras pessoas no presente simples, ok? Eu coloquei uma tabelinha aqui só para vocês verem, a positiva e a negativa. Como é que eu faço a afirmativa, então, que é positiva? I like cheese. We like cheese. You like cheese. They like cheese. Agora, como é que vai ser? Eu gosto de queijo, eles gostam de queijo, nós gostamos de queijo, vocês gostam de queijo. Ou você gosta de queijo. O you aqui serve para singular e para o plural da segunda pessoa. Agora, essa daqui, como é que vai ficar? He, she, it. He likes cheese. Ó, acrescentou um S. Ele gosta de queijo. She likes cheese. Ela gosta de queijo. It likes cheese. Ele ou ela, pode ser um bichinho, né? Gosta de queijo. Pode ser o rato, né? Agora, como é que nega? Para eu negar, eu tenho que usar o auxiliar do aqui e doesn't aqui, tá? Então, don't é a contração do do not. Então, I don't like cheese. Eu não gosto de queijo. We don't like cheese. Nós não gostamos de queijo. You don't like cheese. Você não gosta de queijo. They don't like cheese. Eles não gostam de queijo. Agora, para eu negar usando he, she, it, eu vou usar o doesn't. He doesn't like cheese. She doesn't like cheese. It doesn't like cheese. Esse doesn't é a contração do does not. É como se tivesse aqui no lugar desse apóstrofo a letra O. Does not. Só que aí, para a gente escrever does not, tem que separar as duas partículas, tá? O does e depois o not. Ok? Na sequência aí, temos mais duas tabelinhas para perguntas. Olha lá. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar o auxiliar e vamos trazer para frente da pergunta. Do I like cheese? Eu gosto de queijo. Do you like cheese? Você gosta de queijo?
Do we like cheese? Nós gostamos de queijo. Do they like cheese? Eles gostam de queijo. Depois, para Rashid. Does he like cheese? Ele gosta de queijo. Does she like cheese? Does she like cheese? Ó, ela gosta de queijo. Does it like cheese? Ele gosta de queijo ou ela gosta de queijo, no caso o bichinho, né? Para as respostas curtas, que a gente chama de short answer, eu tenho duas tabelinhas aí embaixo, na afirmativa e na negativa. Yes, I do, we do, they do, you do. Yes, he does, she does, it does. Ou então para negar, no, I don't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Praticamente a mesma coisa de um do outro, tá? Só vai mudar o auxiliar. Um é do ou don't para negar e o outro é does ou doesn't para negar, ok? Agora tem um exercício aí para vocês vão achar aonde estão os erros dessas sentenças aí, tá? Então, seguindo lá todas as regrinhas que nós já falamos, eu quero que vocês identifiquem os erros aí e nós vamos corrigir na próxima semana, ou talvez nessa semana ainda, se der tempo, na nossa aula ao vivo, ok? Deixei para vocês aí um recadinho, como deixo sempre toda semana. Não esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. E se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. Hey, what's the crack? E aí, qual é a boa? See ya, guys!